Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Tiragens de Tarô. Como é que vocês estão? Bem, eu espero que vocês estejam bem, tá? Como é que tem sido aí essa primeira semana, né, do mês de junho, metade do mês, tá? Já se passou, eu espero que vocês tenham conseguido conquistar bênçãos. Espero que vocês tenham conseguido conquistar harmonia, paz, tranquilidade. Espero que vocês tenham, nesse meio tempo, né, nesses primeiros 6 meses, conquistado coisas boas, coisas positivas para você, tá? Vamos aqui para mais uma tiragem semanal, tá? Eu já te fiz a tiragem do mês de junho, tá? Já postei aqui no canal. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Então eu peço que vocês, tá, deixem um like nessa tiragem aqui, tá? Curta, comente, compartilhe. Depois vão na outra tiragem, tá bom? Para você ver o que tá reservado aqui para o seu mês, tá bom? Curta, comente e compartilhe, tá? Aqui a gente tem dois montinhos, montinho número 1, montinho número 2, tá? Escolha um desses dois montinhos e receba a mensagem para a sua semana, tá? Quero Quero dizer que estou muito feliz porque eu adquiri meu baralho de Dona Sete Saias, tá? Hoje a gente vai jogar com um baralho também da Dona Sete Saias e um deck de apoio aqui, tá bom? Número 1, número 2, tá? Vou botar esse daqui pra cá. Começar aqui com o monte número 1, tá? Eu quero começar com Dona Sete, tá? Vou querer chamar a Dona Sete Saias já para começar aqui a jogar, tá? Acho melhor começar por ela. Dona Sete Saias, traz uma mensagem aqui pra gente iniciar essa tiragem, tá? O que você quer deixar aqui de mensagem? Vamos ver aqui o que Dona Sete Saias traz pra gente. Opa! Opa! Começamos com a luva. Recordações do passado, amor perdido. O lápis, novidades, notícias breves. Olha, essa semana aqui eu vejo algum tipo de notícia que você vai estar recebendo, tá? Pode ser possivelmente uma notícia não exatamente amorosa, mas uma notícia que já era para vir, tá? Alguma notícia de vida de um passado, alguma coisa que você estava esperando, uma resposta. Isso daqui tem muito cara de uma confirmação sobre algo também, tá? Se você está esperando uma confirmação de alguma situação, de alguma situação, de alguma confirmação de algum fato, confirmação de algum pressentimento, desejo que você estava pedindo, que você estava sentindo alguma coisa do passado, pode ser que venha aqui, tá? Dona Sete Saias está trazendo aqui novidades, notícias breves, tá? Coisas aqui muito desejadas por você, tá? Algumas aqui eu creio que não é nem tão desejada, tá? Alguns aqui podem ser que estejam, já tivessem, inclusive, né, até esquecido que você precisava dessa resposta, mas a Dona Sete tá falando aqui que vai trazer, tá? Por mais que você esteja esquecendo, vai te lembrar, tá? Perfil de uma mulher, a consulente, isso para mim confirma, tá? É uma confirmação, tá? Alguém aqui, notícias sobre alguma coisa, pode ser notícias sobre amor, pode ser notícias envolvendo uma outra pessoa, um terceiro, pode ser uma situação, tá? Como eu já falei. Vou tirar só mais uma carta, porque Dona Sete sempre é pontual, tá?
Esse tipo de baralho sempre traz uma resposta muito pontual ao momento atual de vocês, tá? Ó, a luz, a luz vermelha acesa, dificuldade no caminho, aflição. Olha, eu também vejo que seja um alerta sobre alguém, tá? Um alerta, um chamado de atenção. Tem muito cara aqui de confirmação, como eu já falei, tá? Uma notícia breve, uma confirmação sobre um fato, uma confirmação sobre um acontecimento envolvendo outra pessoa, uma situação, tá? Pode ser alguma coisa no relacionamento, uma confirmação sobre algo que já está acontecendo no seu relacionamento ou sobre alguém que você está relacionando. Sabe aquela red flag? Então, eu acho que Dona 7 está trazendo aqui para você ficar atenção às red flags, tá? As bandeiras vermelhas no relacionamento. Não só no relacionamento, tá? Mas também aqui sobre ambientes, tá? Pode ser ambiente de trabalho, pode ser ambiente corporativo, ambiente de trabalho, pode ser no seu, no seu local de relacionamento, tá? Pode ser que você precise ficar desperta, precise ficar atenta sobre algo, tá? Mas uma notícia que tá chegando para sua semana, tá? Vamos tirar aqui com o Osho, tá? Duas cartas, tá? Nossa, eu tô sentindo. Vamos lá. Aqui. Exaustão em vidas passadas. Olha só. Interessante. Que no Osho já traz duas energias muito interessantes. Aqui já é mais direta. Que já traz uma situação bem mais no dia a dia, tá? Aqui eu vejo essa semana que você tem que tomar muito cuidado com a exaustão, tá? Exaustão mental, tem que cuidar da sua saúde mental. E eu vejo engraçado essa coisa de vidas passadas aqui. O que que me, o que que me leva a crer aqui é que algumas coisas tendem a se repetir na sua semana. Não é exatamente assim, acordar, a gente acorda todo dia, tá? Mas é alguma coisa muito mais voltado. Aqui é muito mais voltado sobre situações que você já viveu, tá? E que essa semana vão se repetir. Não vão se repetir exatamente como no passado, tá? Mas vão tipo, que você vai sentir assim, eu já passei por essa situação antes. Engraçado, ontem pareceu que repetiu o mesmo dia de hoje, tá? Eu vejo a situação exatamente como se fosse coisas se repetindo na sua vida. Pode ser coisas muito positivas, tá? Acontecimentos positivos, assim como pode ser acontecimentos negativos. Eu vejo que isso vem aqui, tá trazendo muito por causa de situações de perigo, tá? Às vezes a gente não percebe o perigo de primeira. Então a gente precisa, às vezes, ver duas ou três vezes para ocorrer o perigo, para a gente ficar atento sobre o perigo, tá? Acho que até porque eu acho que até por isso a dona Sete tá trazendo isso, porque às vezes a gente não reconhece as coisas de primeira. Às vezes chega uma pessoa para falar sobre um problema com alguém, ou sobre uma dificuldade que está tendo com alguém, ou algum apontamento sobre uma pessoa. Às vezes de primeira a gente não acredita. Às vezes a segunda a gente acha que é coincidência. Aí na terceira, às vezes, a gente já tem que ficar com o pé atrás, porque três pessoas diferentes falando a mesma coisa sobre uma mesma pessoa, às vezes já começa a se formar um padrão. Às vezes, quatro, cinco pessoas. Então eu vejo assim que você vai estar vivendo algumas situações repetidas, tá? Você tome um alerta, você tome um cuidado aqui essa semana, tá? Você precisa que, às vezes, você pode até entrar numa coisa de exaustão. Eu estou exausto de receber a mesma notícia, ou de ter os mesmos acontecimentos, ou alguma coisa não está mudando,
tá? Você tem que se perguntar, não é porque as coisas não estão mudando. Você tem que se perguntar o porquê por que isso está se acontecendo, tá? Às vezes a resposta para essa pergunta está muito mais numa questão de proteção, às vezes até um alerta espiritual, tá? Vamos ver se o tarô traz uma questão mais do cotidiano. Vamos ver. Hoje está no comando de Dona Sete. As coisas estão no comando dela. Vamos ver o que mais a Dona Sete traz pra gente, tá? Hoje estamos sob o comando de Dona Sete Saias. Estrela. Uma conexão espiritual muito profunda, tá? Essa semana uma conexão... Olha só. Eu vejo aqui essa semana uma conexão espiritual muito profunda, muito voltada para o trabalho, tá? Se você trabalha aqui com espiritualidade, com alguma coisa, principalmente voltado a processos terapêuticos e energéticos, eu vejo uma conexão maior, tá? Vejo uma conexão maior com o seu guia, ou com o seu mentor, ou com alguma outra, ou até mesmo com a sua própria egrégora de luz, ou alguém que você carrega aqui junto com você como guardião, protetor espiritual, alguma coisa assim. Ó, 5 de paus. O que acontece aqui? Você tem que se blindar mais essa semana, tá? Blindar energeticamente e espiritualmente. Por isso que eu vejo até, inclusive, uma conexão muito maior com essas egrégoras de trabalho, com seus campos espirituais, tá? Eu vejo aqui que você pode estar passando por ter uma profissão difícil ou estar passando por um momento difícil, tá? Por isso que eu vejo uma proteção maior aqui no seu campo energético, tá? Quatro de espadas, de novo. Olha, tem um tempo aqui, tira um tempo para um descanso, tá? Eu vejo aqui que essa semana vai acontecer coisas mais intensas, tá? Então é necessário você descansar um pouco mais até ter uma energia maior. Lembra que eu falei sobre um descanso até mental? Porque você tá às vezes, ligado muito no 360 e você não está se atentando para as coisas. Então, às vezes, é necessário descansar, às vezes é necessário relaxar, tá bom? Às vezes é necessário tomar um banho, tá? Sabe esse banho que a gente toma de chuveiro mesmo? Liga o chuveiro, se você tiver água quente, deixa cair e deixa seus pensamentos irem embora, tá? Faz uma meditação ali mesmo, deixa a água escorrer, deixa a água bater na sua cabeça, sente, tá? Relaxa nesse momento, tá? Você vai ver que vai ser muito bom, tá? Para você. Antes de dormir, você também pode tomar um banho de chuveiro mesmo e veste uma roupa branca, tá? Toma um banho de chuveiro, veste uma roupa branca, mas tem que ser uma roupa. Tem que ser camisa e calça branco, tá? Não pode ser outra cor. Camisa e calça branco. Se não tiver branco, pode ser uma roupa com uma cor a mais clara que você tiver, tá? E vai dormir, tá? Passando um ritualzinho básico aqui para vocês, tá? Se não tiver branco, a cor mais clara possível, tá? Vai te ajudar, vai te ajudar nesse processo que você está passando. Rei de espadas, a morte, 8 de copas, rainha de espadas, tá? Nossa, você vai estar passando por um momento essa semana de reestruturação, tá? Alguma coisa aqui que você poderia até considerar certa ou até mesmo segura, talvez não aconteça agora,
Por quê? Porque a carta da morte aqui traz uma mudança muito profunda. Com o oito de copas também, parece aqui que você tá abandonando, ó, vai abandonar algumas questões aqui na sua vida. Pode ser que muito provavelmente sejam questões ligadas ao algo no campo emocional, tá? E de ordem prática. Não, não vejo assim que você vá tirar uma coisa, como por exemplo, vai mudar alguma coisa, algum fato, por questões puramente emocionais, mas uma coisa lógica, tá? Eu vejo aqui você se retirando. É engraçado, eu vejo você aqui se retirando de um recinto, de algum lugar por algum motivo, tá? Algum lugar aqui que causava briga, desentendimento, que tirava de certa forma a sua paz, tá? Você se retirando de recinto, se retirando às vezes até de reuniões. Eu vejo inclusive uma retirada silenciosa, não é você fazendo escândalo, tá? É mais você se retirando do recinto para ter mais paz, mais calma, mais tranquilidade. É como se esse recinto ou esse local não te acrescentassem mais nada, tá? Ou eles já perderam inclusive a utilidade ou a função, tá? Hum? Vejo vitória no seu caminho. Essa semana, ó, vitória, sucesso. Se você estava pleiteando alguma coisa, tá bom? Pleiteando uma vaga, não exatamente uma vaga, mas alguma coisa. Eu vejo algum tipo de sucesso, conquista essa semana, tá? Algo que já vem aqui demorando, tá? Já se arrasta por algum tempo. Eu vejo aqui algo, algo novo, não, tá? Algo que já estava estruturado, que já estava acontecendo, andando cada vez mais. Eu vejo sucesso, tá? Por mais que você esteja exausto, cansado, e cheio de alguns problemas, eu vejo que de fato você está tendo algum avanço significativo, alguma vitória. É como você conseguir se superar um pouquinho cada dia mais, tá? Parece que cada dia você se supera um pouquinho, tá? Engraçado, muito legal isso, tá? Engraçado que também tem alguma coisa que já vem. Esse tipo de vitória, até mesmo sucesso, ele já vem se arrastando há um tempo, tá? Carta do julgamento, ele nunca fala sobre uma coisa instantânea, uma coisa momentânea, tá? É como se fosse assim, agora chegou a hora, tá? Agora a trombeta tá chamando, agora o apocalipse, é porque aqui é uma referência ao apocalipse, tá? A carta do julgamento é uma referência ao apocalipse. Agora chegou a hora. Pode ser alguma coisa envolvendo justiça também, tá? Que quando o apocalipse é chamado justo, que quando a trombeta do apocalipse é chamado, né, os justos e injustos serão julgados. Pode ser uma vitória sobre alguém, uma forma de fazer justiça, ou a espiritualidade está mostrando que será feita justiça sobre algo, tá? Vamos lá. Estrela, olha só, a primeira carta é estrela também. Me reforça essa conexão espiritual. Olha só, muito interessante. Uhum. Vamos lá. Chicote. Eu vou só tirar essa leva aqui do baralho cigano porque eu só preciso de mais confirmações ou alguns apontamentos aqui do baralho. Mas ele me confirma isso, tá? Principalmente aqui, não é o momento de você se esconder, tá? É o momento de você confiar na espiritualidade com toda certeza, mas não é o momento de você ficar isolado na sua torre, tá? É o momento de você se expor, não se expor ao perigo, mas vamos dizer assim, começar a descer dessa torre, começar a planejar as coisas, planejar sua vitória, tá? Perigos e alertas sempre vêm, tá? A gente está numa vida aqui
que sempre a gente vai ter um perigo, sempre a gente vai ter alerta, a espiritualidade vai nos alertar de algo, o mundo humano nos alerta de perigos o tempo todo, tá? Aqui também a Dona Sete aponta que coisas estão vindo aqui no seu caminho. Porém, você não vai poder ficar isolado para sempre. Mas ela traz um momento que você tem que começar a sair da torre, começar a se planejar, começar a se cuidar, tá bom? Não só espiritualmente, como fisicamente. Aqui me vem falando para você ficar de olhos ao seu redor. Tanto que sai a carta da raposa, tá? Como se ela falasse assim, tem que observar o seu caminho, tá? Não pode ficar muito alheio aos acontecimentos ao seu redor. E aqui, principalmente, para você começar a ao livro a se expor, não ao perigo, como eu já falei, mas começar a tomar a direção na sua vida, tá? Porque fatos vêm, fatos vão, coisas acontecem, coisas não acontecem, e ir se preparando, tá? Porque muitas das vezes o livro é uma carta, uma das cartas do baralho de cigano que fala sobre preparo. Às vezes o livro é didático, né? O livro ensina muitas coisas, tá? E isso, para mim, é um preparo que você vai ter que ter para a sua vida. Não só agora, mas no futuro, tá? Vejo que um futuro muito próximo pode ser que você esteja até ajudando outras pessoas com o que você está passando, tá bom? Ou até mesmo, ou até mesmo se blindando de acontecimentos futuros, tá? Gente, muito obrigado por quem ouviu essa primeira mensagem, tá bom? Curte, comenta e compartilhe, deixa o like, tá? Deixa o joinha aí, o gostei e ative o sininho, tá? Vamos pro próximo baralho. Vamos pro próximo montinho, tá? Tá. Vamos lá. Monte número 2. Vamos começar? Deixa eu botar para cá. Monte número 2. Vamos começar com Dona 7. Hoje a gente está sob o comando de Dona Sete Sagas. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Opa. Vamos ver aqui qual a primeira carta que Dona Sete nos mostra. A rosa vermelha. Notícias vindas de longe. Olha. Notícias vindas de longe. Engraçado, a carta número 1 veio notícias breves. Aqui eu vejo que não tem para onde muito correr. Esse montinho aqui também vai receber notícias vindas de longe, de lugares. Engraçado, eu vejo aqui que pode ser notícia de outro país, tá? Notícia de outro país, notícia de outro estado, notícias vindas de longe de pessoas muito distantes, tá? Pode ser aqui alguma coisa relacionada a emprego, pode ser alguma coisa relacionada a estudo, tá? Aqui a notícia distante. Vamos lá. Nossa.
Borboleta sobre a flor, relacionamento feliz. Gente, parece que aqui a Dona Sete quer falar sobre relacionamento, tá? Então aqui a gente tem a rosa vermelha, notícias vindas de longe e relacionamento feliz. Gente, se você tem aqui algum tipo de relacionamento, muito provavelmente você vai receber uma mensagem da sua pessoa, tá? Pode ser muito que bem aqui namoro à distância, pode ser aqui se você está num casamento, você receba uma notícia distante de alguma pessoa, tá bom? Pode ser se seu parceiro está viajando ou não está viajando, pode ser alguma coisa relacionada a isso daqui também. Moeda, prosperidade, fortuna, as moedas, né? Prosperidade, fortuna e riqueza. Dinheiro vindo de longe, gente, tá muito bom esse montinho aqui, porque fala notícias vindas de longe sobre dinheiro, notícias vindas de longe sobre amor. Muito positivo aqui para quem trabalha home office, né? Para a empresa americana, empresa estadunidense, tá? Várias empresas aí que hoje né, trabalham EAD, principalmente se você mora no exterior, tá? Será que você tá sendo contemplado aí com dinheiro, notícias e tudo mais? Deixe nos comentários, tá? Vamos lá. O cigarro aceso, dependências, inexistência, insistência excessiva. Gente, vamos lá. O que a Dona Sete para mim traz aqui, tá? Muitas coisas muito positivas, porém eu vejo aqui que você não está sabendo administrar. E isso tem que ser muito cuidado, tem que ser muito cuidadoso com isso, tá? Porque as cartas são muito positivas, as cartas tirando o cigarro são muito positivas, tá? Porém, pode ser aqui que você seja uma pessoa que não sabe administrar bem o seu relacionamento. Às vezes você é uma pessoa que é muito ciumenta, que é muito, às vezes, barraqueira, tá? Ou explode por pouca coisa, ou é uma pessoa que precisa mudar determinados comportamentos, tá? No relacionamento saudável, gente, todo mundo cede um pouquinho pro bem comum, né, do relacionamento do casal. É claro que mudar 100%, ser uma nova pessoa, vamos dizer assim, sem nada, é quase impossível. Mas é possível mudar pequenos comportamentos, é possível mudar os pequenos hábitos, tá? Pode ser algum tipo aqui de hábito envolvendo dinheiro, pode ser envolvendo até o próprio relacionamento. Aqui também pode me falar um pouquinho que você já tem algumas questões aqui que a espiritualidade já negou e você fica insistindo em alguma coisa. Pode ser que já negou um relacionamento e você quer insistir, ou já negou uma proposta de emprego falando assim, ó, essa empresa você não entra, essa empresa não é para você, esse dinheiro aqui não é, você não vai conseguir isso aqui agora, você só vai conseguir aqui depois, e você está insistindo. Aqui também pode estar falando sobre uma dependência emocional que você tem, que precisa ser tratado, ou uma dependência do dinheiro. Tá? Às vezes você fica assim, só quero lucrar, só quero ganhar mais e tá esquecendo o resto. Às vezes está esquecendo a família, o namorado, a namorada, entendeu? Então é preciso equilibrar essas coisas, equilibrar o relacionamento, equilibrar a vida junto, tá? Equilibrar tudo junto. Gente, Dona Sete é sempre muito pontual. Vamos lá. Nova visão. Isso combina muito. O forasteiro. Nossa, vamos lá. Aqui eu já vejo uma coisa assim, é necessário você fazer uma mudança, tá? Ter uma nova visão, um novo horizonte sobre os rumos, tá, da sua vida essa semana. Seja tanto para relacionamento, tá bom? Seja para as questões financeiras, questões monetárias, tá?
Às vezes aqui me veio até uma coisa, tá? Às vezes aqui, gente, o dinheiro que você tem tá entrando, às vezes é muito bom, né? Recebe em dólar, recebe em dólar, numa moeda estrangeira, às vezes você gosta muito. Mas o que que você está fazendo com esse dinheiro? Tá torrando tudo? Se tá torrando com o quê? Eu vejo a Dona Sete trazendo esse questionamento, tá? O que que você tá gastando? Tá? Eu vejo a Dona Sete trazendo isso, trazendo um questionamento sobre o que, que você está fazendo também da sua vida. Porque parece aqui também que às vezes a gente gasta com tudo aquilo que a gente gosta e não sobra nada para investir, não sobra nada para fazer um pé de meia, você não faz as coisas, tá? Às vezes aqui você pode ser até pego de surpresa de uma forma muito negativa, tá bom? Pega essa mensagem da Dona Sete para sua vida, tá? Da Dona Sete Saias, que é para você mudar de vida, tá? O mais engraçado é que sai o 5 de ouros. O 5 de ouros, às vezes, é uma carta muito ligada à falta. Falta de dinheiro, falta de relacionamento, falta de pobreza. Às vezes, não, você não quer dizer que você vai ficar pobre, tá? O 5 de ouros não é uma carta às vezes é, né? De pobreza literal. Mas aqui eu não vejo que é pobreza literal. Mas, às vezes, fala sobre é, que uma casa que você tinha dinheiro e agora não tem mais. Às vezes fica faltando para alguma coisa, tá? Você precisa ter uma nova visão sobre os acontecimentos da sua vida, tá? Mudar de visão, tá? Aqui me traz muito mais aqui que você tem que ter um aprendizado, tá? Às vezes como lidar com dinheiro, às vezes como lidar com relacionamento, às vezes você tá com uma pessoa maravilhosa, tá? Mas se você não souber administrar o seu relacionamento, ele vai por água abaixo, tá bom? Ou até mesmo a situação, às vezes a espiritualidade vem com um não, e você acha que esse não é sim, tá? Ou quer insistir numa situação, tá bom? Vamos lá. Ó, 7 de paus. Discussão, briga, as de copas. Aqui, ó. Às vezes você... 8 de copas. 6 de ouros. Olha, quem tá aqui precisa aprender a se valorizar um pouquinho mais na questão afetiva, tá? E tomar muito cuidado aqui. Eu vejo aqui que tem uma situação seguinte: às vezes você tá brigando com algumas pessoas por causa de relacionamento, por causa de, de relacionamento no trabalho, na família. E você tem que aprender a não ficar se humilhando, tá? Às vezes às vezes, né, a gente passa por uma ou outra situação, se retira dessa situação, pede desculpas, mas às vezes a gente fica assim, se humilhando pro outro. Totalmente de joelho. E às vezes assim, a gente não se valoriza, tá, gente? Pedir perdão, quando você pede o perdão para uma pessoa, depois que você pede e é feito com honestidade e sinceridade, você não precisa ficar se humilhando, tá? Você só precisa, às vezes, deixar, vai para trás, tá? E continuar a sua vida, tá? Não cometer o mesmo erro, tá? Tentar não cometer o mesmo erro e bola para frente, tá? O As de Copas aqui me fala sobre situações emocionais e o 7 de paus me fala sobre situações do dia a dia, tá? Então, pode ser uma coisa muito voltada ao relacionamento, ou uma situação do cotidiano, trabalho, família, amigos, tá? O 8 de copas também me indica que também uma coisa muito muito voltado para o financeiro também. O que que acontece também? Se alguém, gente, você for pedir ajuda para alguém, se for necessário se humilhar, às vezes nem vale a pena, porque às vezes a pessoa não quer te ajudar, tá?
vezes a pessoa quer ver só você se humilhando, tá? Não se humilhe, gente. Aprenda o seguinte: não se humilhe para obter ajuda de ninguém. Se for necessário, procure uma outra pessoa para que você não precise ficar se humilhando, tá? Vamos ver mais o que traz aqui a justiça. Cavaleiro de Ouros. Julgamento, ó, um enforcado. O louco. Nossa, 3 arcanos maiores. Gente, vamos lá. É uma semana que aqui eu vejo que você tende a ser uma semana mais lenta, mais puxada. Eu não vejo grandes acontecimentos tendo na sua vida profissional, principalmente, tá? Eu não vejo grandes acontecimentos, coisas ocorrendo, grandes coisas no sentido de dinheiro, de promoção, de alguma coisa relevante que vá levar você a outro nível, tá? Eu acredito que muito porque você está num momento de desequilíbrio, tá? O 7 de paus aqui já abre que é uma carta de desequilíbrio. É engraçado que já nesse monte aqui já entra uma carta de equilíbrio, que é a justiça. Eu vejo que você primeiro precisa se organizar mentalmente, tá? E o espaço ao seu redor para você fazer uma evolução de vida, tá? E não ficar se martirizando. Se alguma coisa já aconteceu, gente, você não pode mudar o passado, tá? Mas pode ajustar para que tenha um futuro muito melhor. Por quê? Porque aqui eu vejo duas cartas que para mim falam muito de martirização, que é o 6 de ouros, aquele pedido de ajuda que você tem que se humilhar, e de martirização não, de implorar, de coisas assim, e o enforcado, que é uma carta que fala muito sobre, vamos estar assim, dizer, estar atado, não conseguir fazer alguma coisa, estar sobre constante observação, tá? Até mesmo alguma coisa que você fez não pode ser desfeito, mas aqui eu vejo assim que você tem tudo para destravar essa semana e ser passar uma semana para destravar para a próxima você tá bom, tá? Quase 0 balas. Até mesmo para você não ficar se culpando tanto pelo que já aconteceu. É tipo enxugar a lágrima para continuar, tá? Louco me fala aqui sobre uma libertação, sobre coisas novas acontecendo, mas é engraçado, são coisas novas, gente, a partir dessa semana, tá? Vejo coisas novas acontecendo, algumas novidades podem chegar, tá bom? É mesmo se libertar de pessoas tóxicas, tá? Opa, tóxicas e desagradáveis. 5 de espadas. A lua é, de novo, carta de cobrança. Você está se cobrando muito, tá? Tem gente aqui que está se cobrando muito. E aqui eu vejo que pode ser ok. Eu vejo aqui que pode ser uma cobrança muito de performance, tá? Você tem que ter o carro do ano, a jaqueta da moda, você precisa comprar o curso de 2, 3 milhões, de 2, 3 mil reais. Você está se cobrando pelo quê? Me fala. Pelo que você tá se cobrando tanto? Relacionamento perfeito? Não tem nessa vida aqui relacionamento perfeito, não. Tá se cobrando por, por ganhar, por tentar enriquecer rápido? Isso não acontece, tá? Você está se cobrando por quê? Porque aqui, engraçado, eu vejo cartas de muita cobrança interna, como se você falasse, como se você tivesse a necessidade de provar alguma coisa para alguém, tá? De ter uma aparência, de ter um status, tá? De ter alguma coisa que nesse momento não vai chegar, tá? Pode ser que chegue no futuro, pode ser que chegue depois de muito tempo, tá? Mas agora para muita gente aqui, você ainda não atingiu esse status, tá? Tá cobrando o quê? Para entregar um bom trabalho? Gente, se for para entregar um bom trabalho, se você se cobra tanto para entregar um bom trabalho, beleza.
muito positivo, mas você tem que ver até onde você pode se cobrar para fazer um bom trabalho. Gente, você não é perfeito, tá? Você não é perfeito. Pode tentar mitigar o dano, mas perfeito você não é. Perfeito você não é, tá? O eremita aqui me vem falando aqui sobre o tempo, né? A experiência, a sabedoria. Tem coisas aqui, gente, que você só vai entender quando se passar alguns anos, tá? A carta do eremito me fala isso sobre uma experiência de vida, tá? Às vezes a gente pensa uma coisa com uma determinada idade, vai para depois de 30, 40 anos, a gente vê de uma outra forma. Olha só. É chegada de mudanças. De novo, para mim só é uma confirmação, mas chegada de mudança. Eu vejo aqui hum, alguém do seu caminho sendo retirado. Engraçado isso. Porque ao mesmo tempo que me vem aqui a chegada de algo novo, eu vejo alguns elementos aqui saindo, tá? Pessoas que estavam indo ao seu encontro. Aqui me vem duas situações, tá? Do baralho cigano me traz. Ou a retirada de uma pessoa do seu caminho, alguma pessoa que estava te incomodando, ou alguma mudança assim muito repentina de alguém. Sabe aquela pessoa que tenta brincar, tenta ser espertona, tenta dar uma de inteligentona, tirar uma com a cara de todo mundo? Pode ser aqui que eu vejo uma retirada de uma pessoa nesse nível, nesse sentido. Alguém que se gaba muito de ter uma habilidade e tudo mais, ou que é boazona. Sabe aquela pessoa que tudo ela é boa? Entendeu? Que tudo tenta afinetar, tudo tenta cutucar, tudo tenta ser a espertalhana do rolê. Eu vejo assim, ó, a retirada de alguém muito nesse nível da sua vida, tá? E aqui uma mudança de novo, muito grande de planos, tá? A foice aqui me vem cortando tanto a raposa, que para mim indica uma pessoa, quanto o cavaleiro, que me indica a sua vida. Então eu vejo aqui alguma mudança de rota muito profunda, tá bom? Uma mudança de rumo, uma mudança muito grande, tá bom? Uma mudança sobre o que você entende de determinadas coisas na sua vida, tá bom? Gente, peço que deixe um like, tá bom? Curta, comente, compartilhe, tá? Envie essa mensagem para mais pessoas, tá? Para quem você quiser que ouça essa mensagem, tá? Durante um tempo aqui vai ter a Dona Sete Saias, tá? Vai estar com Dona Sete Saias vai estar comandando um pouquinho aqui o canal, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima.